Olá, dando continuidade aos estudos da Idade Antiga, hoje particularmente nós vamos trabalhar um povo chamado acádios. Esses acádios eram, a partir dos estudos, né, das fontes arqueológicas, que é como nós descobrimos o que acontece no passado e que nós vimos nas nossas primeiras aulas, teve um destaque com a coroação de um rei chamado Sargão. E ele começou a estender seus domínios através de guerras, né? De lutas, mais um povo belicoso, né? Belicoso relacionado a armas, mais um povo belicoso que se estendeu através de guerras. Mas ele investiu muito também em estradas, artes, ciências e principalmente na escrita. Ele só tinha uma fala, né? Não tinha uma escrita. E eles, como avançaram no território dos fenícios, eles pegaram essa escrita que foi criada pelos fenícios, a escrita cuneiforme, né? Cuneiforme em forma de cunha. Cunha é um aparelhinho que serviria para, tipo do chimarrão dos gaúchos, né? Para beber. Enfim, eles pegaram essa escrita cuneiforme e adaptaram para a sua língua, não é isso? Ele foi um dos primeiros impérios conhecidos com poder centralizado. Que é poder centralizado, uma pessoa só no poder. A capital era Acádia, e falam-se em números desse império. O império já quando começou pequenininho, né, e virou, através de guerras da expansão, se transformou em um império, em mais ou menos 2300 a.C., mantendo-se até mais ou menos 2150 a.C., uma centena de anos e um pouquinho mais de domínio deles nessa religião. Eles conquistaram diversas terras através de campanhas de guerra, né? A cultura deles é classificada como controladores de povos dominados. Eles tinham uma questão cultural interessante, que era de absorver a cultura dos povos dominados, como aconteceu, por exemplo, com os sumérios, né? Como eu falei, né, agora há pouco sobre a questão da escrita cuneiforme. Eles adaptaram, né, essa escrita para o idioma deles, o idioma acadiano. A religião deles, como a regra desse período, é politeísta, né? E é uma religião que reforça o poder do imperador. Geralmente, o imperador ele é considerado vamos dizer assim, um deus que não está em outro espaço, está nesse espaço daqui da Terra. Então ele é considerado também uma coisa assim, um Deus na Terra. Por isso que as pessoas se respeitavam muito. E com os sacerdotes sendo muito fortes. Sacerdotes são, vamos dizer assim, ó, na igreja protestante, evangélica, o pastor, né, o padre, o bispo da igreja católica, isso que seriam os sacerdotes. A sociedade é dividida por classes sociais, né? O que é classes sociais? Aquela questão do muito rico, do um pouco menos rico, do pobre, até do que, né, passa mais dificuldades financeiras. Não é todo mundo igual, não é uma sociedade igualitária. A economia deles, geralmente baseada como todas as outras dessa região, em agricultura, não é isso? Uma sociedade hidráulica que aproveitava estar nas margens desses rios, Tigres e Eufrates, e conseguiram levar muita produtividade. Ele levando muita produtividade, principalmente em relação ao trigo e à cevada, eles conseguiram fazer com que eles tivessem um poder de troca muito grande com outros povos que estavam perto deles, tá bom? A invenção deles conhecidas mais são o que? Com finalidades militares, por exemplo. Eles adaptaram muitas questões militares, como armas, como veículos, mas o que é mais interessante em relação o que eles construíram foi no sistema postal. Sabe o correio? O correio, a gente vê o Mercado Livre, a gente vê a Shopee, é um sistema postal. Eles criaram um dos primeiros sistemas postais do mundo, se não foi o primeiro, né? Com remetente, com selo e tudo. É muito interessante essa parte deles também. Mas em relação ao Império, foi um pouco mais de 100 anos e teve um declínio, né? Principalmente por causa da desertificação primeiro. Ele viveu de produtividade
E a área que eles ficaram teve muitas secas, e aí se fala, viraram um deserto, né? Chama de desertificação. E também por causa de questões de guerra, né? Outros povos atacaram eles, então eles perderam o domínio que eles tinham anteriormente. Enfim, isso aí que nós falamos sobre Acádios. Agora vamos para a próxima aula, já continuando com povos dessa região da Mesopotâmia. Muito obrigado.